momento, Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, deste mês de abril do ano de 2024, vai trabalhar o tema evangelismo local. E o nosso convidado que vai tratar deste assunto, ele é licenciado em História, professor de Ética Profissional, ou seja, Deontologia, e pós-graduado em Ensino Religioso. O irmão Cristielson Augusto, ele já esteve conosco noutra ocasião aqui no Responde Aí e congrega juntamente comigo, com a minha família, na congregação da Igreja Batista do Centenário, em Areia Branca, pastoreada pelo pastor Ayrton dos Anjos. E na ocasião, lá, ele também trabalha com evangelismo e é o coordenador da Escola Bíblica Dominical. E quero expressar minha gratidão, irmão Augusto, assim como a gente o chama, né? Pelo segundo nome, irmão Augusto. E muito obrigada. Que Deus continue abençoando a tua vida. E você tem a oportunidade das palavras iniciais. Amém. Inicialmente, agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui no Responde Aí, né? À luz das Escrituras. E falar de um tema tão importante quanto é o evangelismo, né? Muito feliz mesmo de falar desse tema. Espero corresponder às expectativas, né, da irmã e conseguir responder às questões propostas, né? Mas que tudo seja para a glória do Senhor e para enriquecer, né, o conhecimento à luz das Escrituras. Amém, amém. O irmão foi convidado porque ele tem trabalhado com esse departamento na igreja de evangelismo e nós sabemos também, conhecemos, né, pelos relatos do irmão, também a experiência dele passada com relação ao evangelismo. E, irmão Augusto, em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus ele fala para seus discípulos anunciarem tudo o que tinha visto e ouvido, já da parte dele, começando por Jerusalém, indo pela Judéia, por toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E fala pra gente da importância e desafios de pregar inicialmente o evangelho na região local, para depois levar essa mensagem de boas novas para os mais distantes. Então, assim, importância e as dificuldades, né? No evangelismo nós tratamos de razões positivas e razões negativas, né? A primeira razão positiva, né? O primeiro ponto de importância é porque uma ordem clara, objetiva e expressa do Senhor Jesus de forma estratégica, né? Começar primeiro por Jerusalém, depois Judéia, posteriormente Samaria e confins da terra, né? Nós podemos observar que Jerusalém, simbologia para a gente hoje, seria a região local, a cidade onde nós estamos, né? Por exemplo, na nossa Jerusalém, Areia Branca, nós estamos aqui no estado de Sergipe, de Areia Branca, a Jerusalém da irmã Itabaiana, né? E se a gente for observar esse exemplo que Jesus dá de começar por Jerusalém, a gente pode ir além. Que Jerusalém era a principal cidade da época, onde passavam muitas pessoas de várias nacionalidades. Os judeus sempre voltavam para as festas obrigatórias ali, né? Então, Jesus ele fala, comece pela principal cidade para acelerar o processo de evangelização, né? E sabemos que os apóstolos tiveram êxito nisso, né? Então, o que seria a nossa Jerusalém, falando de um trabalho missionário? Seria começar pela capital. Porque cada cidade tem sua característica. A capital, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas procuram serviços, né? É a cidade de grande porte, e ali avançaria. Agora, o interessante nisso, né, é que o Senhor Jesus separa em 4 estágios, né? Jerusalém, que representa as cidades, a região local. O evangelismo ele deve começar pela cidade onde a pessoa está inserida. Né? Depois ele fala na Judéia. A Judéia seria a província, que para nós seria o estado, né? Aí a gente trabalha com umas missões estaduais, né? Porque no mesmo estado existem várias cidades. A partir da localidade onde a igreja está inserida, ela vai avançar para outras cidades, né? Depois ele fala em Samaria. Samaria representa nações, né? Onde nós falamos de missões nacionais. Ela foi ali invadida pela Síria, entrou várias nacionalidades ali, e as missões nacionais se apoiam nisso, né? As missões nacionais já trabalham em relação aos estados, né? E confins da terra são
referente às missões mundiais, que nós chamamos de transculturais. Agora, veja a sabedoria do Senhor Jesus nessa estratégia, né? Começar por Jerusalém, começar pela cidade. Por quê? Porque na cidade onde nós estamos, nós conhecemos a geografia, os hábitos, os costumes, conhecemos as localidades, os bairros, ou seja, não existe uma barreira nem geográfica, nem cultural para você alcançar o povo daquele lugar, né? E cada estágio vai crescendo a dificuldade, e assim seria com os apóstolos e é conosco, né? Ao crescer, ao avançar para os lugares mais distantes, crescer a dificuldade. Quando nós vamos avançando aí para a Judéia, né, que são as missões estaduais, para outras cidades, nós já vamos começar a encontrar algumas similaridades e algumas diferenças e algumas dificuldades. Porque, por exemplo, né, nós estamos aqui no estado de Sergipe. A cidade de Aracaju tem uma característica, né? A cidade de São Cristóvão, por exemplo, onde eu estagiei, passei muito tempo ali, tem outra característica. Você vai verificar, né, os fazeres e saberes daquele povo, um povo muito ligado à cultura local, à historicidade, né? Eles prezam muito por isso. Agora, veja, uma cidade muito colada na outra, em Aracaju. Aracaju já é uma metrópole, digamos assim, que existe várias outras características, pessoas de outros lugares, né? Então, cidades vizinhas, mas já tem essa diferenciação. Então, cada estágio que avança vai modificando e a pessoa vai sendo preparada. Quando nós falamos de Samaria, que são as missões, né, nacionais, que a gente começa a avançar para outros estados, a gente vai verificar também esse aumento de dificuldade, essa barreira da cultura. Por exemplo, a irmã de Pernambuco, né, está aqui no estado de Sergipe, a gente já vê o contraste, né? É o mesmo povo, o mesmo país, mesma língua, mas existe uma cultura diferente, um jeito de ser diferente. Então, quando você prega na cultura local, onde você está, é muito mais fácil do que você começar por missões, né? E quando a gente fala de missões transculturais mundiais, confins da terra, em lugares distantes, inimagináveis, a gente vai ter um choque cultural muito grande, né? Por isso que existem grandes agências missionárias, a pessoa tem que se preparar muito bem para ir para um outro país. Não vou adentrar muito aqui, que aí já é questão de missões, mas só para a gente entender que vai se modificando o grau de dificuldade. Então Jesus diz, olha, comece por aqui para depois avançar. Então, a igreja, antes de pensar em missões, ela deve criar o hábito, ter a cultura do evangelismo local. Porque se ela não é uma igreja forte no evangelismo local, se ela não consegue manter um trabalho forte, se ela não ganha a cidade que ela está inserida, ela não pode ser chamada de uma igreja missionária. Ela não pode avançar, ela não pode quebrar o princípio. Então, para começar a pensar em missões, você deve ganhar a localidade. Ter um trabalho forte naquela localidade, ganhar as pessoas, e o trabalho sempre é contínuo, perene, né? Até o fim. Né? Fazendo aquele trabalho, não é que vai parar, né? E evangelizar aqui agora eu vou para missões estaduais. Não. Primeiro tem que estabelecer aquele trabalho e depois começar a avançar. O outro ponto de importância, irmã, eu vou só falar dois de importância, que ser testemunho. Ser testemunha, né? O evangelismo local, ele pede por isso. Existem algumas palavras no Novo Testamento que são aplicadas ao evangelismo. Por exemplo, evangelion, que significa do grego, né, boas novas. Evangelizo, que significa anunciar as boas novas como mensageiro, porque os anjos são mensageiros, né? Ele traz a mensagem de Deus para o homem, e agora no plano de salvação Deus manda o homem levar a mensagem dele para o próprio homem. Nós temos ali queriço ou querusso, né, que significa proclamar, pregar a palavra, a função de arauto, de anunciar as boas novas do rei, falar pelo rei. E também tem apostelo, tem vários termos, mas o principal é marturo, né, martireu, né? Alguns falam martureu, alguns falam martireu, né, que seria a função de parecido com Marte, né? Até a irmã explicou recentemente, né,
essa palavra, né, que surgiu, derivou a palavra mártir. Então, mártir significa testemunha. Testemunha é aquele que fala que pode testificar o que viu, o que ouviu e pode confirmar aquela realidade, aquela verdade. É tanto que no nosso cotidiano a gente conhece muito bem, né, a função da testemunha, né, para provar uma verdade. Quanto mais testemunha, mais pessoas que viram aquilo e testificam, falam da verdade. Então, o evangelismo local, ele clama por testemunhas, por mártires, nesse sentido de testemunhar. Porque, veja bem, o evangelho é o poder de Deus na terra. Imagina uma pessoa que está ali com a conduta duvidosa naquela cidade, viciada em algum tipo de droga, largada nas calçadas, né? E o evangelho entra na vida daquela pessoa e transforma, uma transformação de dentro para fora. Então ela vai ser um testemunho vivo do poder do evangelho naquela cidade. Como exemplo, a gente pode citar o endemoniado de Gadara, né, que estava ali sendo dominado por um demônio. Jesus expulsa aquele demônio, né, e a Bíblia fala que ele mudou as vestes dele, o juízo voltou, e ele pede para ir com Jesus. Não, eu posso ir com o Senhor quando Jesus entrar no barco? Jesus, não, você vai ficar aqui nessa cidade e vai falar de tudo que o Senhor fez na sua vida. E a gente vê aqui Jesus falando, olha, o testemunho para o evangelismo local é fundamental. As pessoas falam, não, a igreja evangélica é a igreja do ex, né? Ex-drogado, ex-isso e aquilo. Maravilhoso isso. Não é pejorativo. Algumas pessoas podem ver como pejorativo, mas não é. É a transformação, é o poder do evangelho que transforma essas vidas. E a gente pode verificar que, por mais que tenha um trabalho social, que dê dignidade, faça algum trabalho de fora para dentro, não é igual ao evangelho. Só o evangelho que pode transformar a mente, transformar o ser e aproximar daquilo que Deus quer. E a irmã falou das dificuldades, né? As dificuldades são várias, né? Mas eu separei aqui duas. A primeira dificuldade, irmã, ela vem desde o Novo Testamento, quando Jesus começa a pregar, né? A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores, né? E a dificuldade que nós passamos no evangelismo, e recentemente, no século XXI agora, a gente pode verificar que isso se acentuou muito. Primeira dificuldade são falta de pessoas. Por que falta de pessoas? Algumas pessoas não gostam de evangelizar. Infelizmente não gostam. Algumas pessoas têm barreiras, né, psicológicas, como timidez, né, ansiedade, algum tipo de coisa. Algumas pessoas têm doença, infelizmente não podem, às vezes a idade também não consegue. E tem pessoas que simplesmente não vão por comodismo. Então, a principal dificuldade de trabalhar com evangelismo é esse. E o segundo é, quando tem pessoas, não tem pessoas preparadas. Infelizmente, falta um preparo, falta o conhecimento bíblico, o conhecimento, a vivência, a intimidade com Deus. Por exemplo, a gente pode verificar que a apologética é uma das dificuldades que nós percebemos que tem diminuído muito a questão da apologética nas igrejas, né? As igrejas não têm investido nesse campo. A apologética hoje em dia virou praticamente discussões vazias, que não chega a lugar nenhum. Mas a apologética é a defesa da fé. É você falar porque Deus existe, é você evidenciar que o inferno existe, é você falar do pecado, ou seja, martiologia, né, soteriologia. A apologética serve para isso, para você defender a fé, porque você vai muitas das vezes encontrar indivíduos que vai questionar. E aí? Aí o irmão chega e não sabe como é que você vai ganhar aquela pessoa para Cristo, né? Então, eu julguei aqui que são esses três pontos que são mais gritantes, né? Pronto. Então, para a gente fazer assim um resumão daquilo que da questão da importância e dos desafios de pregar o evangelho inicialmente na região local e depois levar essa mensagem de forma para os mais distantes, né? A gente pode colocar aqui, dentro do que você falou, a importância, principalmente da questão do evangelismo local, tanto da igreja como pessoal mesmo, de cada indivíduo da igreja, é a questão do testemunho. Né? Porque isso vai sobressair a própria fala, a própria pregação falada, né? A vida da pessoa já é uma pregação. E os desafios, a gente pode aqui fazer o resumo, que você falou das dificuldades da falta de obreiros, de trabalhadores, né? Aí que implica na questão, muitas vezes assim, é a personalidade da pessoa, a questão da timidez, aí ela não é aquela pessoa que consegue lidar com o público, né? Tem essa dificuldade, tem a dificuldade
dificuldade, pessoas que têm problemas de alguma enfermidade, o que também é um obstáculo para essa pessoa às vezes estar saindo, encarando andar debaixo de sol quente, enfim, né? Tem essas dificuldades. Tem a questão, às vezes, da negligência mesmo, da preguiça, da falta de vontade, né? E também a falta de preparo, porque tem que ter o preparo de uma abordagem, da questão até mesmo da educação mesmo, da gentileza, né? Você demonstrar tudo isso, né? E do conhecimento bíblico, que isso aí é de suma importância, né? Para todo e qualquer cristão, ainda mais quando vai evangelizar, né? Então, resume nisso aí, né? Isso, irmão Augusto? Né? Sim, isso mesmo. Né? E esses 3 pontos assim mais gritantes. Existem mais, sim. Pela questão do tempo, vamos se ater a esses que são mais gritantes. Joia. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, está escrito que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Né? E esta expressão poder, inclusive em Atos 1:8 também fala que recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Em Atos 1:8, né? Que a gente, a questão que a gente respaldou, a primeira questão que a gente respaldou. Mas agora em 1 Coríntios 4:20 também fala desse mesmo poder, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E essa expressão significa uma capacidade concedida pelo Espírito Santo para realizar, para executar determinada missão, determinada tarefa. Noutras palavras, o reino de Deus não é simplesmente falar, né? Dar bons conselhos, mas poder divino que capacita as pessoas para viverem como convém. Fala então pra gente da importância de harmonizar palavra e conduta para a pregação do reino de Deus. Se bem que você falou a questão do testemunho anteriormente, né? Mas vamos pegar esse gancho e ampliar um pouco mais. Irmã, então, é uma questão central isso aí, né? Se a gente for notar, né, essas expressões, né, de poder, né, não apenas palavras, é algo muito forte, né? O que quer dizer que eu não posso fazer o evangelismo, a missão de Deus, como fala no latim, a missio Dei, que Deus tem a missão dele, passa para os homens e existe a missão do homem, sem o poder do Espírito Santo. Porque eu posso ter o intelecto, eu posso ter o raciocínio, eu posso ter a formação, eu posso ter a eloquência, mas se não tiver o Espírito Santo, aquela obra é morta. Sem a presença do Espírito Santo não há vida. E o Espírito Santo, ele cai ali, Jesus deixa o Consolador, e em Pentecostes ele cai, e constantemente o Espírito Santo ele está renovando, que é o reavivamento. Que o Espírito Santo cai uma vez só, mas sempre você vai ver essa expressão: o Espírito Santo veio, o Espírito Santo soprou. Então, não adianta eu querer fazer as coisas de forma humana e não ter o Espírito Santo. Se eu fizer dessa forma, a fé é morta, o trabalho é morto. E o Espírito Santo, nessas passagens que a irmã colocou, o Espírito Santo ele trabalha com alguns elementos, o óleo, a água, mas quando se trata de evangelismo, o Espírito Santo ele trabalha com fogo. E o Senhor Jesus disse que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo ele desce como fogo. Então, para a pregação do Evangelho, nós devemos ter esse fogo, essa paixão consumidora, porque não adianta ter estudo, ter teologia, devemos ter. Mas se não tivermos o Espírito Santo, vai ser uma obra morta, uma obra humana. Então, se não tiver o Espírito Santo, se não tiver a unção do Espírito Santo na vida daquele que prega o Evangelho, vai ser apenas uma obra humana, serão apenas palavras. E o Senhor Jesus está destacando isso, né? Então nós devemos ter essa chama, esse amor pela pregação do Evangelho. E o poder, nós vimos ali que os dons do Espírito Santo, eles permanecem até hoje, né? Há algumas pessoas que entram em discussões, né? Não vou entrar nesse mérito, vou dar apenas a minha visão. Ali o Espírito Santo, a administração do Espírito Santo, Deus passou para aqueles apóstolos, né? Nós podemos perceber que na Bíblia, assim que eles receberam o Espírito Santo, eles tinham dons, as Bíblias antigas falam, né? Miraculosos, né? Dons especiais, ou seja, eles praticavam curas, por exemplo, muitas das vezes nem orava, chegava e curava a pessoa, por exemplo, o Eutico. Paulo vai, abraça, ressuscita. Quem é que faz isso hoje?
Então, nós percebemos que ali eram dons miraculosos. E quando ele impunha as mãos para uma pessoa, aquela pessoa também tinha aquele dom, mas ela não passava para outro. Porque a administração estava sobre aqueles. Hoje não é dessa forma. Hoje todo o poder vem administrado pelo Espírito Santo e ele dá de acordo com a necessidade. Existem pelo menos 5 listas de dom. Discernimento de espírito, dom de sabedoria. Só que as pessoas sempre se pegam, né? Atrela o poder a falar línguas estranhas, profecias e cura. Não, mas não é só isso. O Espírito Santo, ele vai, na administração dele, dotando as pessoas com aqueles dons especiais para a pregação do Evangelho. Porque, veja, o reino de Deus é uma hierarquia. Jesus, ele prega a graça, a partir da graça a pessoa entra no reino. As pessoas hoje em dia não sabem nem a diferença do Evangelho da graça e do reino. O Evangelho é um só, de Jesus Cristo. Mas no Antigo Testamento já tinha boas novas, que a gente chama do Evangelho de Deus. Jesus, quando vem, ele dá o dom da salvação, que é um dom, que é a graça. A pessoa não precisa fazer nada, não há nada que o homem faça. É gratuito. Mas o reino, você vê que fala, o reino deve ser tomado por violência, o reino é isso, o reino é aquilo. Mas não vou entrar nessa questão. Mas porque existe um reino das trevas. Jesus fala, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A gente sabe que nas cidades o que atua são espíritos dominadores e opressores. Cada cultura, cada cidade, existe um demônio ali atuando de uma certa forma. Quando a gente parte para a nação, existem os principados. O que é principado? Existe um maligno ali principal, mas também existe um maligno, existe um anjo, um espírito de Deus. A gente vai ver muito isso em Israel, né? Toda vez que se levanta um principado, Miguel é o príncipe de Deus que está ali para representar. E quando a gente vai, né, as transculturais, que são culturas tomadas muitas das vezes por malignos, a gente vai ver ali a ação das potestades. Então, antes de você pregar o Evangelho, existe a batalha espiritual. E essa batalha espiritual se dá nos ares. Como é que você batalha espiritualmente? Você vai orar, vai ter comunhão com o Espírito Santo, você vai jejuar. Mas não é oração qualquer não, é a oração imersa no Espírito Santo, pedindo a presença do Espírito Santo. Se você não faz isso, nem sai para evangelizar. Porque quando você está na rua, na batalha, você vai encontrar pessoas cheias de demônios, oprimidas. Mas quando a gente fala assim, olha, a espiritualidade brasileira passa por uma crise tão grande que as pessoas pensam que vai se bater, que vai isso, assim. Não, muitas das vezes você fala com a pessoa tranquila, dá boa tarde, vai embora, e a pessoa está cheia de demônio. E muitas das vezes aquele demônio você consegue expulsar, muitas das vezes uma oração simples, mas sabendo o que é, com consciência, com a vida no Espírito. Porque muitas das vezes, irmão, você vai conseguir atrair aquela pessoa para o Evangelho, ganhar aquela pessoa para Cristo, depois de expulsar aquele demônio. A irmã deu o exemplo de Maria de Madalena, né? Ela estava sendo oprimida, um demônio opressor, está na Bíblia. O demoniado de Gadara teve que expulsar o demônio para ele se converter. Então o poder do Espírito Santo é isso. Então, a conduta de vida, nós vemos a espiritualidade dela passar por uma crise. As pessoas querem falar de um Deus que não conhece. As pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus, nunca ouviram a voz de Deus. Muito triste, pessoas 20, 30 anos na igreja, nunca teve uma experiência com Deus. Não estou falando de loucura, mas experiência séria com Deus, né? Que vai bombardear o coração daquela pessoa e vai funcionar ela para o ministério. Pessoas que falam do que não conhecem. Muitas das vezes eu assisti um vídeo, 2, conversava com um amigo da área de história que ele até usou um termo, ultracrepitário, aí ele me explicando que pessoas que assistem um vídeo, não vê se é verdade e já sai falando, achando que conhece alguma coisa. E então a gente passa por uma crise muito grande. Principalmente na questão do poder, as pessoas estão se afastando de Deus, não estão clamando pelo Espírito Santo. Então é necessário, e se eu não tiver o Espírito Santo, nada poder fazer, eu vou fazer em vão, pela força do braço, e a gente tem visto isso, falta de visão espiritual, infelizmente. E assim, quando a gente fala de Atos 1:8, a gente fala de um poder que o Espírito Santo nos concede, que nos capacita a fazer algo, né? Aqui em 1 Coríntios 4:20 fala desse poder que é também do Espírito Santo em nossas vidas, que transforma, como o irmão falou, né? Que transforma as nossas vidas. A partir dessa transformação que
nós somos alcançados pelo poder do Espírito Santo, a pregação do Evangelho não são meras palavras nas nossas vidas, mas é uma vivência, é um testemunho, né? E é interessante uma frase que o irmão falou, da espiritualidade brasileira passa por uma crise. E isso é verdade, isso é lamentável, né? E que Deus tenha misericórdia de nós. Né? A espiritualidade, assim, para quem não sabe o que é o que nos move, né? É a ortodoxia, a ortopraxia, é aquilo que a gente faz em relação à fé. Por exemplo, existem seitas que têm a espiritualidade dela, por exemplo, né? Não vou citar nomes aqui, mas existem seitas que têm a espiritualidade. E a nossa espiritualidade tem sido desvirtuada por uma coisa chamada pós-modernismo, progressismo. E muitas das vezes o crente tem que estar preparado para encontrar essas questões, porque muitas das vezes vai dizer: por que a sua religião é verdadeira? Porque a verdade hoje é relativa. Então, muitas das vezes tem entrado elementos na prática. A espiritualidade muitas das vezes tem sido comparada com prosperidade, muitas das vezes com coisas, algumas práticas trazidas que não são do cristianismo, e precisa-se uma reflexão séria sobre a espiritualidade brasileira. Quando a gente fala da espiritualidade, quando você fala nós como cristãos, a gente parte do princípio cristão, bíblico, né, de que pra gente, nesse contexto, como você falou, né, de verdade relativa, nós como cristãos sabemos que a verdade, ela é absoluta, ela está na palavra de Deus, né, e é isso, e a nossa vivência, a nossa espiritualidade, ela parte de uma ortodoxia, de um ensino correto e de uma ortopraxia, de uma prática correta, todas essas correspondem à palavra de Deus, às exigências da palavra de Deus, não é isso, irmão? É isso mesmo, correto. A leitura está perfeita. Irmão Augusto, fala pra gente das estratégias do evangelismo intencional e eventual que o povo de Deus pode e deve utilizar. Então, o evangelismo intencional, eventual, ele passa por estratégias, né? E o intencional, ele cresceu muito, né? Existem várias preparações, vários cursos, né? Várias oficinas que as igrejas têm disponibilizado, mas é apenas uma linguagem de você chegar naquela pessoa que está ali, que ainda não aceitou a Cristo. É uma linguagem de você atrair aquela pessoa e ali pregar o evangelho, né? E como eu disse, o evangelho é arrependimento, né? E perdão de pecado da parte de Cristo, e para ser convertido verdadeiramente através do evangelismo é nascer da água e do Espírito. Mas antes de falar do eventual e do intencional, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o evangelismo em si, porque antes de você fazer qualquer estratégia, você tem que entender o que é o evangelismo, e esses três elementos ele não pode se perder na estratégia, né? O grande objetivo do evangelismo, o objetivo geral de Deus, é salvar o perdido. Desde que o homem caiu do Éden, né, Deus trata um plano para a salvação do homem. E tem três objetivos principais. Por que o evangelismo? Por que o evangelismo? Né? Principalmente porque o principal objetivo é para a glória de Deus. Quando você vai evangelizar, você está glorificando a Deus. Se você não tem isso em mente, já está errado. Então, qualquer estratégia deve ser a glória de Deus. Eu evangelizo porque eu glorifico a Deus. Só esse já é motivo para, né, começar a evangelizar. O segundo motivo é o amor ao perdido. Alcançar aquela alma perdida. Se você não tem amor pelo semelhante que está caminhando para um abismo, se você não tem a plena noção que almas vão se perder para o inferno, né? A urgência da pregação do evangelho, a igreja não pode ser um clube, algo desse tipo, algo que está ali apenas para as pessoas se encontrarem. A igreja não, digamos assim, a comunidade de fé, né? Onde nós congregamos, porque a igreja somos nós reunidos, né? A igreja, o templo somos nós, ali é apenas um lugar de reunião. Então nós temos que ter isso em mente, o amor ao perdido, né? Se você não tem o amor, a urgência da salvação, né? Não vê a igreja como um bote salva-vidas, né? A igreja não é o iate, né? Isso é o missionário Reinhard Munch que fala, né? A igreja não é o iate, mas sim um bote salva-vidas.
né? Então, eu tenho que saber que eu glorifico a Deus e tenho amor pelo perdido. O terceiro ponto é o crescimento da igreja. Veja, o crescimento da igreja, não da comunidade de fé. Muitos líderes, muitas pessoas não têm essa visão. Olha, se não vai evangelizar em outra cidade para quê? Se não vem para cá, para a igreja. Isso é um erro, assim, crasso. O crescimento da igreja, a igreja de Deus, ela é invisível. Infelizmente, irmã Nédia, muita gente que está na comunidade de fé não está fazendo parte da igreja. Não está salva, está apenas um corpo entrando e saindo. E a igreja de Deus é invisível. Então, a pregação é para o crescimento da igreja do Senhor. Agora, quando a igreja tem essa visão de evangelismo, naturalmente ela vai crescer. Aquilo que você planta, a lei da semeadura se aplica a isso, né? Você prega uma pessoa em São Paulo, em Itabaiana, em Aracaju, não importa. É para o crescimento do reino de Deus. Até mesmo na cidade, muitas das vezes, a gente quer atrair a pessoa para a nossa igreja. Mas não, a gente tem que ganhar para Cristo, independente da igreja. Se for uma igreja séria, né? Mas muitas das vezes nós vemos apenas como os números de encher os bancos. Isso o marketing faz, mas não é isso. É para o crescimento da igreja verdadeira. Toda estratégia passa por isso, né? Eu não vejo o evangelismo relacional e o eventual sendo assim opostos. Porque muita gente se fala que o evangelismo intencional, né, é aquele que você se aproxima das pessoas, estabelece relações, e sabemos que o evangelho é isso, é se relacionar. Cristo prega isso, se relacionar. E através dali você, da sua vida em Cristo, depois se começa a pregar o evangelho. A ideia é que o poder de Deus, a transformação, aquilo que Deus faz em você, que você testifica de algo tão lindo, tão poderoso e tão verdadeiro, alcança aquela pessoa, que aquela pessoa queira esse mesmo Deus, né? Através disso, a pessoa vai mantendo relações e ali insere. O eventual, as pessoas colocam como uma categoria, como o nome já diz, eventual. Vai ter uma festa na igreja, aí está para evangelizar. Vai ter uma mini cruzada, aí vai. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o evangelismo ele deve ser constante e o intencional complementar. Fazer várias estratégias. Quais as estratégias que funcionam? Cada tempo existe uma estratégia. Por exemplo, em Ragon, quando ele chegou na década de 80, na África, na cidade de Luanda, se não me engano, ele mandou cartas para as pessoas oferecendo curso bíblico. E deu muito certo. Começou a fazer um curso por correspondência e depois convidou aquelas pessoas e aquelas pessoas aceitaram a Cristo, muita gente. E hoje, no nosso dia, nós temos várias estratégias. Posso citar aqui, por exemplo, uma que eu não vejo há muito tempo, que é a dupla missionária. O que é a dupla missionária? 2 pessoas, um irmão mais experiente, um irmão menos experiente. Durante um ano, eles vão pregar o evangelho naquela cidade e, né, durante o ano, eles vão ser os parceiros. Né? Quando chegar uma pessoa se converter, aquele irmão vai acompanhar na igreja e aquele menos experiente já vai formar uma outra dupla. E dá muito certo, né? Aquela parceria, aqueles dois. Nós temos aí a tenda evangelística, também é um trabalho muito bom. A tenda, você coloca em alguns locais separados. O que é a tenda? Vai ser parecendo uma tenda mesmo, né? Com algumas pessoas ali. A gente geralmente coloca um fundo musical, alguma música para atrair as pessoas. E ali a gente, né, prega o evangelho para elas e oferece a oração, anota no caderno e começa a orar pela vida daquela pessoa. É uma estratégia também muito boa. Você tem mini cruzadas, você tem cultos nos lares, cultos nas ruas, e são uma infinidade, né? A gente vai verificar, né, qual modalidade ela se aplica mais. Tem o evangelismo de massa, né? Você chega no local público, até no ônibus, e começa a pregar o evangelho para aquelas pessoas, né? Então, nós podemos ver o que mais se aplica. Só que eu vejo o evangelismo ele sendo constante. O evangelismo não é só para a equipe de evangelismo. Muitas vezes tem essa visão, né? Olha, a equipe de evangelismo. Não, toda a igreja deve evangelizar. Se você é do louvor, deve evangelizar. Se você é da tesouraria, deve evangelizar. A equipe de louvor, de evangelismo apenas está na frente. Então, é verificar qual a estratégia, né? Só que eu acho necessário as igrejas, uma opinião aqui, minha, pessoal, investir mais nessa questão do evangelismo, porque a gente cria departamentos de missões, grandes departamentos, né? Para enviar missionários, mas a gente não cria um departamento de preparação de evangelistas, né?
de pessoas técnicas, né? Como a irmã mesmo falou, existe uma roupa adequada, existe uma forma de falar adequada. Por exemplo, quando você está evangelizando na rua, você não pode orar de olho aberto, olho fechado, né? Deve ser orar de olho aberto. E aí você vê os irmãos lá no meio da rua, pessoas estranhas, orando de olho fechado. E são coisas básicas que as pessoas muitas das vezes não sabem. Aí marcam um curso, uma manhã, um dia, isso não é preparação. A preparação do evangelismo deve ser constante. E a igreja, irmãos, com a Bíblia, saem pregando o evangelho, isso para mim é evangelismo. Hoje em dia não funciona, não é eficaz, para mim deve-se fazer intencional, deve-se investir, porque tem dado resultado, as igrejas multiplicadoras, tudo. Mas a cara da igreja são os irmãos com a Bíblia pregando o evangelho, indo, né? O evangelho fala indo por todo mundo, mas na verdade é indo, né? Continuar indo pregar o evangelho. Então, as estratégias, as linguagens, elas são diversificadas, né? Por exemplo, um que chama muita atenção é o evangelismo criativo, né? Você também já ouviu falar. Eu tenho até uma apostilha que eu fiz um treinamento uma vez. São várias coisinhas e enigmas que você faz. Você chega você pode fazer num culto no lar, você pode fazer em uma feira, e ali começa a chamar a atenção daquelas pessoas, e no fundo, né, por exemplo, uma caixa embrulhada, né, que onde você abre tem outra caixa, até chegar no fim onde tem uma mensagem, né, ou uma folha de papel que você dobra e vira uma cruz, e você vai explicando ali, né, os 5 pontos de salvação. Então, é muito importante. O intencional, ela tem essa questão, né, de você separar algumas pessoas que você tem como alvo de evangelizar, né. Por exemplo, geralmente dão uns cartões, né, com 5 nomes, né? Dá um cartão com 5 nomes e você começa a orar. Isso é muito importante, porque é nessa oração onde Deus vai preparar a oportunidade, onde Deus vai abrir o coração. Muitas das vezes o Espírito Santo vai preservar a vida daquela pessoa. Então, a oração, ela é primordial antes do evangelismo, né? Não existe apenas sair de forma estratégica, elaborada, mas sem essa permissão do Espírito Santo, sem essa unção do Espírito Santo, né? Pronto, então assim, o termo relacional ou intencional e eventual são apenas nomenclaturas que a gente que tem todas essas estratégias aí, se a gente for observar, né, do evangelismo, das estratégias através de dupla, como o irmão falou inicialmente, sair 2 pessoas para fazer o evangelismo, quer seja na tenda, como o irmão também citou aí, de ser uma forma, tem sido um trabalho em especial ali da congregação em Areia Branca, bastante eficaz, né? Cultos nos lares, enfim, tudo isso aí está dentro dessas estratégias, desse tipo de evangelismo, né? Tanto do intencional como do eventual. Mas recentemente, irmão Augusto, falar para a gente assim, de uma forma assim, resumida, né, rápida assim, da estratégia que foi a carreta missionária que recentemente a congregação ali em Areia Branca recebeu e da importância que isso foi na igreja e na cidade também. Sim, a carreta missionária ela é muito importante, né, porque aquele nome, Jesus salva, aquela mensagem grande Jesus ali, transforma, né? Muitas das vezes ela já causa um impacto, né? E, assim, para a nossa igreja eu vejo como importante, porque carece, sim, toda a igreja, né, de estar mais presente na comunidade, né? E a igreja, ela muitas das vezes, né, ela está ali, não é percebida. E um evento como esse divulga, né? A gente passou no rádio, divulgou no rádio, divulgou em carro de som, né? Foi um feriado prolongado, talvez isso aí a gente tenha que rever, né, depois. Mas é muito importante a palavra sendo pregada, um trabalho foi feito com muita ordem e decência, tudo funcionou muito bem, um trabalho grandioso. E assim, a nossa igreja está de parabéns pela organização, que não é fácil, realmente não é fácil, né? E assim, nós pregamos o evangelho para aquelas pessoas que estavam ali, já começamos a visitar algumas pessoas, e é importante, né? Porque sempre a gente ouve essa história, né?
Tal seminário, tal igreja fez uma pesquisa, né, perguntando para a comunidade: se essa igreja saísse daqui, qual diferença ela faria na tua vida, né? E muitas das vezes a resposta não é muito boa, né? Não percebia, né? Então, a igreja, ela deve ser amada pela comunidade. Se ela não é amada pela comunidade, dificilmente ela vai ter êxito. E eu também tiro assim para o cristão, para o ministro de louvor. Por exemplo, um ministro de louvor, que ele não é amado, ele não vai tocar as pessoas, dificilmente. Um cantor que você não conhece está lá, né? É uma coisa. Mas quando você convive, o ministro de louvor, o evangelista, para o líder, ele tem que ser amado pela liderança. Então eles dizem, as pessoas dizem, né? Vai agradar todo mundo? Não vai, mas você deve ser amado. E assim eu transporto para a igreja. Para a mensagem do evangelho penetrar na cidade, ela deve ser amada, né? E a carreata missionária fala disso, né? Porque fala do amor, do cuidado, né? Que Jesus, ele também se preocupou com essa parte, né? Dar o pão físico, né? Dar o pão espiritual. E a missão, quem entende de missão, de evangelismo, muitas das vezes tem que dar pão. Pão é físico mesmo, né? E então eu acho que foi de grande êxito, né? Uma experiência muito boa para a igreja, para o crescimento, né? E foi muito bom. Pronto, então assim, a gente pode resumir essa questão aí do evangelismo como meio utilizado por Deus para levar a mensagem de salvação para o perdido, tendo como objetivo a glória do próprio Deus, né? O amor da igreja, daqueles que fazem parte da igreja, pelo perdido, que se não for, tem que ter amor, né? E o crescimento da igreja, não simplesmente da comunidade local, comunidade de fé local, mas da igreja, né? Nem todo mundo entende, irmão, infelizmente. Pronto. Para encher a igreja, você pode contratar pessoas de marketing, mas não tem Espírito Santo. É que nem professor de EBD. O cara pode ser doutor em educação, mas se não for transformar da água e do Espírito, não serve, por exemplo. Tem que ter uma vida transformada, tem que ter amor pelo perdido, tem que glorificar a Deus através de sua vida, né? Através do seu serviço e agregar e contribuir para esse crescimento, para a edificação da Igreja de Cristo. Não é isso? Exatamente. Irmão Cristielson Augusto, muito obrigada. Que Deus continue abençoando a tua vida, te capacitando, te usando, né? Como Ele tem te usado. E você tem a oportunidade das considerações finais. Amém. Então, irmão, agradeço, não é muito boa a conversa. É um assunto extenso. Eu tentei aqui reduzir, né? Que tinha até mais coisas aqui para falar. Mas pelo tempo, né? É muito bom falar de evangelismo. Carece, sim. Né, de quebrar as barreiras que impedem as pessoas de evangelizar, mas principalmente de nossa espiritualidade, aquilo que nos move, a fé que nós professamos deve nos aproximar de Deus, né? Tentar minimizar essa crise que está no mundo, né? Muitas das vezes o errado para ser certo, e nós precisamos estar aí para proclamar a verdade, que é o Evangelho. Essa verdade que transforma, né? Isso, irmão Augusto. Verdade. Deus continue te abençoando, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigada. Muito tá bom, Deus abençoe. Amém, amém. Amém. Tchau.